Hoje nós continuamos com o nosso estudo da química farmacêutica. Nós vamos estudar hoje duas classes de medicamentos bastante importantes, que são os anestésicos gerais e os anestésicos locais. Um detalhe importante é que nos anestésicos gerais nós vamos estudar basicamente anestésicos que, fármacos que nós já estudamos em outras classes, com a adição de alguns novos. Portanto, vai ser mais tranquilo trabalhar, por exemplo, a questão do benzodiazepínico ou mesmo do barbitúrico, né, que podem ser usados como anestésicos gerais. Já os anestésicos locais, eles são alcaloides derivados da cocaína. Então, são moléculas que a gente ainda não trabalhou a questão referente às estruturas químicas e às relações de estrutura-atividade. Bom, então vamos começar pelos anestésicos gerais, um pouquinho sobre os efeitos que um anestésico geral pode causar, o que ele deve ter, né? Qual a propriedade farmacológica ou quais efeitos esperados de um anestésico geral. Então, um bom anestésico ele tem que causar analgesia, uma forte analgesia. Então, por isso, muitas classes de anestésicos são, por exemplo, os opioides, que já são propriamente anestésicos, né? Esses fármacos têm que ter a propriedade de causar a perda da consciência e a dificuldade, inclusive, em voltar ao estado de consciência. Não é simplesmente um sono, né? O paciente, a pessoa, ela precisa perder a consciência e não recuperá-la enquanto a droga estiver no organismo. Produzir um forte relaxamento muscular e, principalmente, reduzir a atividade reflexa, né? Imagina você, durante uma cirurgia, em que há corte de músculos ou mesmo corte de tecidos, e isso gera um reflexo, por exemplo, levanta uma perna, por exemplo, ou qualquer coisa nesse sentido. Então, claro que esses anestésicos têm que ter essa propriedade de não produzir, cortar o movimento reflexo, tá bem? Nós vamos dividir os anestésicos gerais em três classes principais, duas, mas vou colocar três só porque alguns são associados, também. Então, nós temos os anestésicos inalados, e esses anestésicos ou eles são gases ou eles são líquidos voláteis, ou seja, líquidos que fervem a baixas temperaturas. Por exemplo, éteres, que são líquidos a temperatura ambiente, porém a temperatura de ebulição é baixa, em torno de 40 a 50 graus Celsius. Alguns hidrocarbonetos halogenados, que nós podemos dizer haletos orgânicos, né? E alguns éteres que são halogenados. Então, esses líquidos aqui, dependendo do grau de volatilidade, eles podem ser usados então como anestésico por inalação, tá? Ou alguns gases diretamente mesmo, como o óxido nítrico e tudo mais. O óxido nitroso, desculpa. Anestésicos também podem ser intravenosos, né? E aqui muitas classes nós já estudamos, como por exemplo, nós já vimos os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os opioides, que são fármacos que agem no sistema nervoso central, principalmente produzindo efeito GABAérgico, no caso dos barbitúricos e dos benzodiazepínicos, ou efeito direto sobre os receptores opioides, no caso a fentanila. E nós vamos ver alguns que nós não estudamos ainda, né? Alguns anestésicos, como a cetamina, o etomidato e o propofol. Esses são novos, esses a gente vai estudar hoje, a relação estrutura-atividade. E nós temos ainda a associação de fármacos, possibilidades de associação de fármacos. Por exemplo, a fentanila, que é um opioide, um potente opioide, junto com o droperidol, que é o antipsicótico, um antagonista de dopamina no cérebro, né? Ele é uma butirofenona da classe dos haloperidóis, ou da classe do haloperidol, que nós já também quando estudamos os antipsicóticos. Bom, então vamos começar com os anestésicos que são voláteis. Qual a propriedade de um anestésico volátil? Ele tem que ter, facilmente ele pode virar um gás, né? Então, claro, você vai utilizar um líquido que a temperatura ambiente, ou um pouco mais, né, uns 30, 35 graus, esse líquido já começa a produzir gás. Ele entra em estado gasoso, então ele é inalado. A utilização dele é por inalação. Então, o que nós temos de opções, né? Nós temos o óxido nitroso, que é usado até hoje, o éter etílico, que não é mais usado na clínica hoje,
o alotano é bastante utilizado. Vamos reparar a diferença entre os três. Por exemplo, o óxido nitroso ele é um gás a temperatura ambiente, então ele vai ter que trabalhar com cilindros de gás. Já o éter etílico a temperatura ambiente, ele é líquido e o alotano também. Olhe para a propriedade química de cada um deles. No caso, o éter, ele é chamado de éter exatamente porque ele tem um heteroátomo de oxigênio entre carbonos. E o caso do éter etílico, ele tem um etil em cada um dos lados ligados ao oxigênio. Essa molécula ela é pouco polar, então ela ferve a temperaturas muito baixas, né? Em torno de 40 graus, 45 graus, ela já está se transformando em gás. O alotano é um halogênio, é um aleto orgânico. Né? O que é um aleto orgânico? É quando eu tenho ligado a carbonos halogênios. No caso aqui eu tenho o bromo, o cloro e o flúor. Né? Então o alotano e é bastante utilizado. Temos o fluoxeno. O fluoxeno é um éter que também é halogenado. É um éter com presença de halogênio, no caso o flúor. Nós temos o metoxiflurano, né? Que também é um éter halogenado. Tá vendo? Então, ele tem dois halogênios aqui e dois halogênios aqui. Então, flúor e cloro. O isoflurano também é um éter halogenado. Veja que nós não usamos tanto o éter, mas o éter halogenado é muito usado. Todas essas aqui são bastante usadas como anestésicos inalados. Tá? O enflurano, que também é um éter fluorado, né? Halogenado, que tem halogênio na composição. O cefoflurano ele também é um éter halogenado. Então, a maior parte dos anestésicos voláteis utilizados na clínica, eles são, portanto, éteres, né? São derivados do éter com halogênios. Então, é uma mistura de alotano com éter, né? Então, eu tenho várias opções, tá? Todos eles são líquidos a temperatura ambiente, porém o óxido nitroso é o único que é gás. Temos também o desflurano, mas é a mesma coisa, né? Ele tem ele é um éter halogenado. Então ele tem os halogênios que o compõem apenas o flúor, tá bem? Bom, vamos falar um pouquinho e rapidamente da relação estrutura-atividade dos éteres halogenados, tá? Então, o que nós temos de um éter, né? O que define ser um éter é você ter, portanto, um heteroátomo de oxigênio entre carbonos. Não necessariamente eu tenho que ter COC, né? Carbono, oxigênio, carbono. Porém, os substituintes dos carbonos, né, que compõem o éter, eles podem ter halogênios. Tá? Quais são os halogênios mais utilizados? Principalmente o flúor e o cloro. O bromo é pouco e o iodo menos ainda, tá? Mas poderíamos também ter com o iodo. Geralmente nós temos um dos radicais do éter sendo um éter etílico, né, sendo 2 carbonos, e o outro metílico, ou seja, tendo apenas um carbono. Então, geralmente a gente tem de um lado 2 carbonos e do outro um carbono, tá bem? Podendo, claro, substituir os hidrogênios do éter originalmente por halogênios, como eu havia comentado anteriormente. Agora vamos falar um pouquinho sobre os anestésicos intravenosos, né? Então nós temos, vamos começar falando de uma estrutura que nós já estudamos quando nós vimos os antipsicóticos, tá? Os ansiolíticos, tá? Os barbitúricos, na verdade, eles se assemelham funcionalmente ou causando os mesmos efeitos que os benzodiazepínicos, tá? Portanto, os barbitúricos eles foram introduzidos na terapêutica para tratamento da ansiedade ou para transtornos de ansiedade ou até mesmo insônia. Porém, eles são bastante potentes, que podem causar sedação, potentes sedativos e potentes hipnóticos, além, claro, de alguns também serem usados na ansiedade. Então, esses dois efeitos do barbitúrico, a sedação e a hipnose, são atividades que nós vamos tentar buscar, né, ou selecionar alguns barbitúricos que tenham mais essa atividade para que a gente possa usá-lo então como anestésico. Tá? Então está colocado aqui para você a estrutura, o grupo farmacofórico dos barbitúricos, tá? Que é isto aqui. O que a gente pode olhar antes de estabelecer a relação estrutura-atividade? Um barbitúrico ele tem um anel central importante, esse anel, com 6 átomos, sendo que 2 deles nitrogenados, né, tendo 2 nitrogênios,
entre os nitrogênios eu necessariamente vou ter um carbono e esse carbono substituído. Tá bem? Então, essa é a estrutura básica dos barbitúricos. Então, entre os nitrogênios, eu tenho uma substituição, um carbono que tem uma substituição muito importante. Os outros 3 carbonos que compõem o barbitúrico, né, então tem 4 carbonos e 2 nitrogênios, o anel, é composto por 2 carbonilas, né, 2 carbonilas nas posições ligadas ao nitrogênio, portanto formando uma amida em cima e uma amida embaixo, e esse carbono aqui, que corresponde ao carbono substituído do outro lado, ele também é substituído. Então, eu tenho 2 posições que eu posso produzir substituições nesse anel barbitúrico. Tá? Eu posso substituí-lo entre o carbono dos nitrogênios, e eu tenho esse carbono aqui, que pode ter 2 substituições. Pode ser um hidrogênio, claro, e uma carbonila, enfim. Pode ter 2 substituições de um lado e uma substituição de outro. Por que eu estou falando disso? O que dá a característica do barbitúrico, ou seja, qual é o barbitúrico que tem potência X, que tem efeito Y, depende desses substituintes, tá bem? Então é isso que nós vamos trabalhar agora. A relação estrutura-atividade dos barbitúricos depende desses substituintes. Por exemplo, se eu alterar o anel barbitúrico, esse anel principal em que eu tenho esses 2 nitrogênios, esses 4 carbonos e 2 carbonilas, a potência da droga cai. Então, eu não vou mexer no anel, embora a gente saiba que algumas posições eu poderia. Mas eu vou focar principalmente nos radicais. O radical R1 e R' e o radical que a gente vai usar substituindo no carbono entre os 2 nitrogênios. Tá? Então, eu vou chamar de X e a outra eu vou chamar de R e R'. Vamos trabalhar um pouquinho isso. Tá? Na posição X, o que a gente pode usar ali? Normalmente se tem outro oxigênio, outra carbonila, não, outra C-O. Porém, eu posso usar, em alguns casos, o enxofre. Lembra que o enxofre ele é um equivalente do oxigênio por pertencer à mesma família, tá bem? Se você optar por colocar enxofre no lugar da carbonila, você vai tornar a droga mais lipofílica. O tempo de ação dela vai diminuir, tá bem? Então, é importante o tempo de ação dos barbitúricos, podem ser classificados como tempos de ação curto, ultra curto, no caso aqui, curto, moderado ou ação prolongada. Ação intermediária e ação prolongada. Tempo de ação, não estou falando de potência da droga, tá? Então, para que a droga fique ultra curta, você pode utilizar o enxofre. Se você utilizar o C-O, ou seja, de carbonila aqui, a ação vai tender a ser curta, ou ação intermediária, ou ação prolongada. Tá bem? Então, por quê? Porque ele ficando mais lipofílico, no caso do enxofre, ele tende a se acumular nas gorduras e não ficar disponível para o sistema nervoso central. Tá bem? Por outro lado, se você optar por colocar alquila, fica um efeito excitatório indesejável. Tá? Então a gente não costuma colocar nessa posição alquilas. Então sempre é uma carbonila ou sempre uma C-O. Já a posição R', a gente costuma colocar alquila. O que eu me refiro com alquila? Eu posso colocar um CH3 num R, no outro R eu colocar um fenil, eu posso colocar, ou seja, radicais que tenham apenas carbonos e hidrogênios, tá? Que eu vou chamar de cadeia alquílica longa e ramificada, tá bem? Então eu vou colocar aqui do lado, a gente tem um exemplo do tiopental, tá? O que é o tiopental? Porque tem esse nome, veja. Então aqui está o anel que dá a característica do barbitúrico. Veja que ligado aqui eu tenho o enxofre, portanto, por isso que tem o nome de tio, então é ação ultra curta. Tá? E ligado no radical R', os outros 2 radicais, eu tenho um etil, né? Uma radical etil, uma alquila pequena, e uma outra alquila aqui pequena, porém ramificada. Tá bem? Então, essa combinação de enxofre com alquilas pequenas e ramificadas torna a droga extremamente potente, porém com um tempo de ação muito curto, o que é característico desse tipo de anestésico. O que eu desejo com anestésico? Eu desejo com anestésico uma ação curta, porém potente.
Então, o tiopental ou tionembutal, por exemplo, são dois tipos de barbitúricos que são utilizados como anestésicos intravenosos. Porém, temos que ficar atentos, porque tem, entre os muitos efeitos adversos que esse tipo de droga pode causar, ele pode causar depressão respiratória e depressão cardiovascular. Vamos agora a um outro tipo de droga que a gente pode usar como anestésico intravenoso. Esse aqui vai mais rápido porque nós já conversamos em outras aulas. Então, trata-se dos benzodiazepínicos, tá bom? Então, só relembrando, um benzodiazepínico é um fármaco que possui esse anel aqui, né? Ele é chamado de benzodiazepina. A diazepina é esse anel, benzo por causa desse anel. Geralmente tem mais um anel fenil pendurado aqui. E eu posso usar, substituir esses anéis em algumas posições, né? Então nós vimos, por exemplo, que eu posso colocar um substituinte nesse anel benzo. E com isso, geralmente um sacador de elétrons, né, um retirador de elétrons. Eu posso colocar uma alquila pequena nessa posição, como uma metila, por exemplo. Isso melhora a potência ansiolítica. Eu posso colocar aqui uma hidroxila ou não, né? Se eu não colocar uma hidroxila, você vai fazer ela ficar mais lipofílica. Se você colocar uma hidroxila, fica mais hidrofílica. E no anel, nesse outro anel, nesse anel fenil, né, no anel fenila, eu geralmente também coloco um sacador de elétrons, tá? Um aceptor de elétrons, que pode ser um cloro, um flúor, um bromo, enfim, tem várias opções. Então, para que o benzodiazepínico seja usado como anestésico, ele precisa ter essas características. Ele tem que ter no anel benzo um halogênio, um sacador de elétrons, melhor dizendo. Ele tem que ter a metila, ele tem que ter o hidrogênio na posição R2 e ele tem que ter outro sacador de elétrons no anel fenil. Tá? Então, isso, se o seu benzodiazepínico tiver esses substituintes, ele pode, então, portanto, ser usado como um anestésico. Tá bem? Quais são os benzodiazepínicos usados como anestésico? Nós temos aqui, ó, o diazepam, que ele pode ser usado. Você pode dizer, mas professor, cadê os sacadores de elétron? No caso do diazepam, propriamente dito, ele tem uma baixa potência anestésica. Porém, se você utilizar doses muito altas, ele passa a ter a potência anestésica. E como ele tem uma certa segurança, o índice terapêutico dele é bastante amplo, nós podemos usar em doses maiores, por exemplo, 50 miligramas e tudo mais. Um mais importante anestésico da classe dos benzodiazepínicos é o flunitrazepam. Veja se ele não possui todos os substituintes que dariam a característica anestésica. Bem? Então, claro, trata-se de um benzodiazepínico, eu tenho aqui um grupo sacador de elétrons, eu tenho aqui uma alquila pequena, eu tenho aqui um hidrogênio e eu tenho aqui um flúor, né, que são os pontos que eu poderia substituir para ter esse efeito de anestésico geral. Tá bem? Outros que nós poderemos utilizar também, e muito usado, né? O midazolam. O midazolam é um anestésico muito utilizado para pequenas cirurgias ou para endoscopia, por exemplo. Tá bem? E o que ele tem? Vamos avaliar aqui se ele tem o que a gente imagina para ser um bom anestésico. Então veja que no anel benzo eu tenho um sacador de elétrons. No anel fenila eu também tenho. Eu tenho um hidrogênio na posição, essa posição R2, e na posição R1, que deveria ter uma metila, eu tenho um outro anel aqui, que é o anel imidazol. Tá vendo? Por isso que, inclusive, é o nome dele de imida, né? Então, tendo esse anel aqui, também faz com que a droga, né, o benzodiazepínico, possa ser usado como anestésico. Um anestésico de curta duração, porque ele é bastante hidrossolúvel, tá bem? Então, Dormonide ou o midazolam geralmente dá 30 a 40 minutos de anestesia se você não continuar injetando mais, tá bem? E tem o flumazenil. O flumazenil, na verdade, ele é um antagonista de benzodiazepínico. Já discuti isso também na aula de benzodiazepínico, tá bem? Então, ele não é propriamente um anestésico, mas é um reversor de anestésicos benzodiazepínicos. Então, se você estiver utilizando um benzodiazepínico como anestésico geral, você pode reverter o quadro, ou reverter a anestesia flumazenil. Outros anestésicos intravenosos que nós usamos. Então, além dos barbitúricos
e dos benzodiazepínicos, nós vamos falar um pouquinho de outros tipos, né? Cetamida. Cetamida, ela é utilizada principalmente em anestesias envolvendo crianças, tá? E aqui está apresentada a estrutura da cetamida. Ela não tem uma estrutura relacionada a outros grupos que nós vimos até então, que a gente pode chamar atenção aqui. Ele tem aqui um halogênio ligado a um anel aromático, né? Um grupo sacador de elétrons. Ele tem um outro anel que não é aromático, mas tem uma cetona, né? Então, portanto, é uma exona, e ele tem, na verdade, associado a ele um HCl, né? Que a gente pode chamar de cloridrato. Então, e claro que esse cloridrato é capaz, então, de produzir uma ponte, formar um íon nessa região, tá bem? E ele é utilizado por via intramuscular ou intravenosa. É importante na manutenção e na indução do processo anestésico, principalmente em crianças, como eu disse, e ele provoca uma anestesia dissociativa. O que quer dizer isso? Assim como o midazolam também, tá? É uma anestesia que, na verdade, a pessoa não fica dormindo, ela não entra em sono, ela não é hipnótica, mas simplesmente ele desconecta a sua consciência da sua inconsciência. Então, a sua inconsciência fica apagada por um tempo, ela deixa de existir, ela se dissocia, ou seja, você, na verdade, não dorme, mas a sua consciência não está disponível para você. Mas você está acordado, acordado no sentido de respondendo, inclusive, a perguntas que fazem para nós. A cetamida, ela provoca um efeito depois, né, alucinógena. Então, ela deve ser usada com muita cautela. Tanto que muitas pessoas fazem abuso dela, né, da cetamida. Ela é utilizada como droga alucinógena de abuso, tá bem? Então, ela deve ser usada com critério, geralmente em crianças ou animais. O etomidato, né? O etomidato ele é semelhante a cetamida, com a diferença de ter um anel imidazol, tá? Então, nós temos aqui, em vez de ter aquele anel cetona, aquele anel exona, né? Nós temos aqui um imidazol. E o que nós podemos dizer? Ele é hipnótico. Ele é diferente, por exemplo, da cetamida. Então, ele não vai só causar dissociação da consciência, tá? Ele tem ação muito rápida, né? Então, assim que você parar de injetá-lo, em pouco tempo a pessoa sai do estado de anestesia e ele pode ser usado também como anticonvulsivante, desde que você faça a administração intravenosa, tá? Também pode ser usado para dor ou mesmo para trombose, tá bem? E vamos falar um pouquinho de anestésicos que também são classificados como outros, né? Mas esse em especial ele é derivado do colesterol, ele é melhor, derivado de esteroide, né? O que é um esteroide? O esteroide é uma estrutura química que apresenta esses 4 anéis fundidos aqui, tá vendo? Toda molécula que apresentar esses 4 anéis dispostos desta forma, você vai chamar isso de nucleoesteroide. Tá? Então, portanto, ele está relacionado aos esteroides. Nós estudamos e temos muitos esteroides durante a vida farmacêutica, vamos chamar assim. Por exemplo, os hormônios esteroides ou os anticoncepcionais femininos, né, as progestinas, os derivados de estrógeno, todos eles têm esse nucleoesteroide. O colesterol, a vitamina D também possui o nucleoesteroide, portanto também são esteroides. E principalmente na farmacologia nós estudamos os glicocorticoides ou os corticoides, que também apresentam um núcleo esteroide. Então esse núcleo esteroide ele é muito comum. E nós sabemos que se esse esteroide apresentar na sua composição, claro, um oxigênio, aliás, todos os esteroides têm um oxigênio, um OH, desculpa, nesse primeiro anel aqui, mas junto com isso, uma cetona nessa posição e uma outra carbonila nessa posição, esse glicocorticoide, esse corticoide, ele passa então a ter efeitos anestésicos. Portanto, os corticoides ou os esteroides, os glicocorticoides, alguns deles podem ser usados como anestésicos. Tá bem? Quais são os principais? Né? Nós temos aqui alfa-loxona. Por quê? E também temos a alfa-dolona. Claro, olona ou ona no final remete a ser corticoide, tá? Ou até o núcleo esteroide. E a posição que eu tenho para variar é esta aqui, ó. Então eu posso colocar aqui radicais alquilas,
no caso aqui, alfaloxona, e se você fizer isso, você vai ter, por exemplo, baixa potência. São insolúveis em água e causam irritação do endotélio. Ou você pode colocar irritação do endotélio, isso mesmo. Ou você pode colocar alguma coisa que remete a um éster, um acetato, tá vendo? Então, com o éster aqui, a diferença continua tendo baixa potência, insolúvel em água e causa irritação do endotélio. Por isso, cuidado na hora de injetar isso aí intravenoso, tá bem? Porque pode causar até flebite. Mas o fato de você colocar um acetato aí nessa posição aumenta o tempo de ação. Então, a diferença entre os dois, basicamente, seria o tempo de ação, e não na potência propriamente da droga. Tá? Então, toda vez que você coloca um éster, você tende a tornar a droga mais, agindo mais tempo disponível. Tá bem? Uma outra droga que nós usamos como anestésico, que também não entra em nenhuma outra categoria anterior estudada, é o propofol. Tá bem? O propofol ele tem essa estrutura química aqui básica, bem simples na verdade. Né? Ele tem um anel aromático, nesse anel aromático tem uma hidroxila, portanto ele é um fenol, e ligado a esse fenol em posição orto cada um, né? Eu tenho em relação à hidroxila, eu tenho dois radicais ramificados alquílicos, tá? Eu tenho duas isopropilas, dois isopropil. Bom, olhando para a estrutura química, ele é bastante hidrofóbico, ele quase não tem grupos que causam hidrofilicidade, tá? Então, ser muito hidrofóbico quer dizer que ele vai passar facilmente a barreira hematoencefálica. Essa droga, ela é potente analgésica e ela pode ser injetada por via intravenosa para causar anestesia, ou você pode, inclusive, para manutenção da própria anestesia. O propofol também pode ser usado como analgésico, tá? Inclusive em situações em graves dores, por exemplo, você pode usar o propofol, mas aí, claro, não é intravenoso, você vai fazer o uso oral, por exemplo, tá bem? Quais são os efeitos adversos que a gente causa com o propofol? Dor local, no local da injeção, depressão respiratória, vasodilatação, importante, que podendo causar até choque dependendo da dose, confusão mental, náusea, vômitos e dor de cabeça. Bom, então aqui outros tipos de anestésicos também que a gente pode utilizar são os opioides, né? Então, opioides, benzodiazepínicos e barbitúricos são as classes que nós podemos usar, além daquelas outras que nós vimos, aquelas outras drogas. Então, vamos falar um pouquinho dos opioides rapidamente, porque nós já discutimos com os opioides em outras na aula anterior. Então, quais são os opioides que eu poderia utilizar? O mais usado como anestésico é a fentanila, que nós comentamos também na aula passada, né? Não sei se você se recorda de toda a evolução dos fármacos que eram os opioides, até que a gente conseguiu fazer várias reduções da molécula de morfina e chegamos na fentanila, né? Então, a fentanila é um potente analgésico, mil vezes mais potente que a morfina na questão analgésica, e também, nesse caso da fentanila, ela também é anestésica. Também tem vários derivados da fentanila que podem ser utilizadas também como anestésico, tá? Mas a fentanila é o mais importante deles todos, além de causar uma potente analgesia, tá bem? Então, o que a gente pode trabalhar agora com relação ao mecanismo de ação dos anestésicos gerais? Então, a maior parte deles tendem a aumentar a ação do GABA, né? Então, aumenta o GABA de algum jeito, ou aumenta ou potencializa a ação do GABA de alguma forma. Todos eles, basicamente, todos os anestésicos vão agir no GABA, tá bem? Então, mais uma vez, assim como na aula de ansiedade, o GABA é o principal neurotransmissor aqui. Então, não sei como, mas nós teremos que aumentar a ação GABAérgica, tá bem? Então, bom, como é que funcionam de forma geral os anestésicos com relação ao GABA, né? De que forma eles vão causar isso? Então, independente de qual classe que a gente vai utilizar, se o anestésico inalado, se o anestésico intravenoso, todos eles vão causar a hiperpolarização do neurônio. Por quê? Porque eles ou retiram, ou diminuem a quantidade de potássio dentro do neurônio. Então, se você acompanhar aqui nesse esquema, se você retirar o potássio de dentro do neurônio, com ele vai cargas positivas. E ao tirar cargas positivas de dentro do neurônio, você deixa o neurônio mais negativo.
ou seja, mais hiperpolarizado. Ele fica mais difícil de ser excitado, então nós teremos um efeito inibitório sobre esse neurônio. Se isso acontecer de forma generalizada no sistema nervoso, você tem então acontecendo essa inibição em todos ou na maior parte dos neurônios disponíveis, tá bem? Então é dessa forma que esses anestésicos agem. Então eles agem causando hiperpolarização dos neurônios. Vamos discutir agora um pouco sobre os anestésicos locais. Então, são anestésicos que têm ação apenas no periférico, tá? Diferente dos anestésicos gerais, que têm ação central, nós vamos trabalhar com drogas que vão ter efeitos locais, causam anestesia local. Lembrando que a anestesia é a perda da sensibilidade daquela região, anestesia local. Então, de certa forma, aquela região, aqueles nervos que transmitem a dor de uma determinada região do corpo, vai ficar bloqueado. Bom, como é que começou essa história do anestésico local? Isso começou através do uso de uma planta chamada de coca, aqui na América do Sul. Alguns índios tinham o hábito de utilizar essa folha aqui, né, essa planta, que é a planta de coca, né, chamada de coca no popular, claro, mascar essas folhas ou mesmo fazer chá com essas folhas. E qual é a sensação que eles causavam a mascar a folha de coca? Eles sentiam a língua adormecer, eles perdiam a sensibilidade da boca, por exemplo. Então, eles sabiam que nessas plantas, ou nessa planta melhor, né, ela tinha alguma coisa que causava essa perda da sensibilidade da boca. E, claro, essa planta é bastante antiga, ela é utilizada pelos indígenas há muito tempo para causar esse tipo de sensação. E no século XIX se extraiu dela um componente, um químico, chamado de cocaína. Tá? Então, é esse componente, é a cocaína, capaz de causar esse processo de perda da sensibilidade na boca ou dependendo de onde ela for injetada, tá bem? Então, a cocaína passou a ser o nosso protótipo para o desenvolvimento de drogas anestésicas locais. E está colocado, portanto, aqui para você a estrutura química da cocaína, tá bem? De novo, a cocaína ela não é uma droga utilizada na terapêutica, tá? Mas ela é o protótipo para a gente desenvolver outras drogas baseadas na estrutura química dela. Então, antes da gente avançar para os anestésicos propriamente dito, locais, vamos olhar um pouquinho a estrutura química dela. Então, o que ela tem para nos oferecer? Ela tem, portanto, um anel benzeno. Ligado a esse anel benzeno, eu tenho um éster, tá vendo? Um éster. E ligado a esse éster, eu tenho um outro anel aqui. Outro anel, vamos chamar de benzeno, embora não seja propriamente um benzeno, porque ele não é aromático, tá bem? Mas repara que nesse anel eu tenho formado aqui um outro anel em cima dele com uma amina terciária, tá bem? É o que nos importa aqui. O que a gente vai ter como foco? Ó? O que vai ser importante depois, quando a gente vai ver, para esse efeito de anestésico? Ter essa disposição aqui, ó. Você vai ter este anel ligado a um éster com 3 carbonos de diferença para um grupo amina terciária, tá bem? Então, ó, vamos contar 1, 2, 3 amina terciária. Então, essa parte aqui é a responsável pelo efeito anestésico. Eu não estou preocupado com outros efeitos. Eu não quero efeito de euforia, eu não vou estudar isso. Perda de apetite, que é outro efeito que a cocaína pode causar. Estou preocupado, estou querendo entender de onde, utilizando a cocaína, eu consigo produzir um efeito de anestésico local. E nós sabemos que essas estruturas que eu circulei para vocês são fundamentais para esse efeito de anestésicos locais. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre o que é um anestésico local. São fármacos que inibem reversivelmente a excitação e condução do impulso nervoso de fibras nervosas que estão responsáveis pela sensibilidade daquele local. Tá bem? Então, basicamente, é isso que faz um anestésico local. Esse anestésico local ele pode agir sobre várias estruturas desse neurônio, como nas proteínas, nos lipídios e nos ácidos nucleicos.
Mas basicamente o que o anestésico local produz é isto aqui. Ele impede a transmissão elétrica desses nervos ou desses neurônios, tá? Então, só para ficar claro para você, já deve ter estudado isso em outras disciplinas provavelmente, que a despolarização do neurônio, ou seja, a neutralização das cargas positivas e negativas dentro e fora do neurônio, leva a um processo chamado de impulso elétrico ou impulso nervoso. Então, quando eu digo excitou um neurônio, ativou um neurônio, eu estou dizendo que esse neurônio foi despolarizado e uma eletricidade surge ao longo desse axônio. E aí você excita esse neurônio, ele vai transmitir essa eletricidade e o final vai liberar um neurotransmissor. Tá bem? No processo da dor, no processo da sensibilidade, os neurônios sensitivos funcionam dessa forma. Ao ser estimulado, ao sofrer despolarização, eles propagam eletricidade e liberam neurotransmissores que podem desencadear em dor, por exemplo. Tá? O que a gente tem como anestésico, né? O que a gente pensaria como anestésico? Eu pensaria em bloquear essa estimulação de várias formas, ou impedindo que o estímulo comece, ou impedindo que o neurônio consiga despolarizar. Tá bem? Então, o entendimento dessa despolarização pode ser o entendimento do mecanismo de ação dos anestésicos. Tá bem? Então, vamos pensar um pouquinho no mecanismo de ação. Como que esses anestésicos vão agir? Qual é a forma com que eles agem? Eles vão agir no canal de cálcio, não, desculpa, no canal de sódio. Tá? O canal de sódio é o canal que permite com que o sódio passe do meio extracelular para o meio intracelular. Portanto, é o canal que vai promover a despolarização. Na presença do anestésico local, esses canais não conseguem se abrir e não permitem com que o sódio entre. E o sódio não entrando no neurônio, você não consegue produzir estímulo, produzir eletricidade, o neurônio fica inativo. Tá bem? Então, esse é o mecanismo de ação dos anestésicos locais. O anestésico local tem a capacidade inibitória, age sobre então neurônios excitáveis, utiliza os canais de sódio deles para, claro, isso eu estou pensando no neurônio. O neurônio ele começa a despolarização abrindo o canal de sódio. Então, o que a gente pode pensar como anestésico local? Ele vai impedir essa abertura do canal de sódio, portanto, não tendo o potencial de ação. Um cuidado, as células que eu vou chamar de excitável não é só o neurônio, tá? Eu tenho outras células que podem promover despolarização, como, por exemplo, nas fibras musculares. Tanto faz liso ou estriada, as fibras musculares elas também sofrem despolarização. Então, os anestésicos locais, além de agirem em neurônios, também podem agir em musculatura, qualquer tipo, né? Qualquer tipo de músculo. Inclusive, alguns anestésicos locais são utilizados em arritmias cardíacas por conta disso, porque você impede, de certa forma, a despolarização também de fibras musculares. Tá bem? Vamos falar um pouquinho sobre a relação estrutura-atividade desses anestésicos locais. Então, quais são os pontos que a gente vai sempre olhar para essa estrutura química? Nós vamos estabelecer a potência, ou seja, a força com que ele consegue produzir essa anestesia, o tempo que ele para início do efeito, né? E quanto tempo eu mantenho este efeito. Todos esses três parâmetros, vamos chamar assim, farmacológicos, né? Eles se devem à estrutura química desses anestésicos. Então, sempre que eu for apontando agora, eu vou sempre falar, pessoal, aumenta a potência, ou aumenta o tempo de ação, ou diminui o tempo de ação, esse grupo faz isso, esse grupo faz aquilo, tá bem? Então, sempre agora olhando para a estrutura básica desses fármacos. Outro detalhe importante esses anestésicos locais, eles têm que ser bases fracas, tá? Ou seja, eles têm que ter na sua estrutura química um nitrogênio, e esse nitrogênio geralmente trissubstituído, para que essa base fique fraca. Tá? Então vai ter que ter uma amina necessariamente. E essa amina tendo o pK dela na torno de 7,5 e 9,5. Lembra da história do pK que dá a condição de ionização e não ionização? Não esqueçam que no caso aqui das bases, a base quando ela está sem o H, ou seja, que ela está num ambiente mais alcalino, ela fica não ionizada, portanto ela fica lipossolúvel. Se ela tiver abaixo de 7,5, em ambiente mais ácido, ela vai ganhar o H+, do ácido, e ficar ionizado, portanto, hidrossolúvel.
O contrário aconteceria se eu estivesse trabalhando com ácidos, mas eu estou trabalhando com bases nesse caso. Bom, então aqui é só uma condição de permeabilidade, né? Um detalhe importante, tá bem? Quando você tem um processo inflamatório, então você vai injetar um anestésico no ambiente inflamado. Esse ambiente inflamado ele é ácido, tá? Se você colocar então um anestésico que precisa estar num ambiente ácido, ele vai estar de que jeito? Na forma ionizada, tá bem? Se você colocar esse anestésico local num ambiente alcalino, ele vai estar na forma não ionizada, tá? Então vamos injetar isso, por exemplo, para numa infecção de dente, por exemplo, né? Tá infeccionado o dente, vou tentar pôr uma anestesia local para, sei lá, obturação, canal, qualquer que seja que vai fazer. Então, é um ambiente ácido. Se é um ambiente ácido, como é que vai ficar o meu anestésico ao ser colocado ali? Ele vai ficar ionizado, tá bem? A forma ionizada dele, a potência diminui. Então, vai ser difícil desse anestésico funcionar num ambiente ácido, tá bem? Então, agora vamos propriamente dito a relação estrutura-atividade. O que um anestésico local tem que ter? Ele tem que ter um anel aromático, como eu já coloquei para vocês quando eu falei da cocaína. Ligado a esse anel aromático, eu tenho que ter um éster ou uma amida, mas um éster, que eu tinha falado. E ligado a esse éster, eu tenho que ter um grupo hidrofílico, que é a amina terciária. Então, basicamente, é isso que tem que ter um anestésico. Um anel aromático, ligado a ele um éster, ligado a ele uma amina terciária, com um distanciamento, tá? A gente vai discutir um pouquinho também sobre esse distanciamento entre o éster e o grupo amina terciária, tá bem? Então, eu vou começar aqui com alguns exemplos para nós. Então, temos a procaína. A procaína, ela tem essa estrutura. Vamos ver se bate, se confere com aquilo que foi falado no slide anterior. O que tem que ter para ser um anestésico local? Então, ela tem um anel aromático, está aqui colocado. A esse anel aromático eu tenho o grupo éster. E a esse grupo éster eu tenho uma amina terciária. Então, confere. Se você injetar isso em alguém, vai ter ação anestésica local. Tá bem? Então, de novo, eu tenho a porção lipofílica, a porção hidrofílica e entre os dois o grupo éster. Vamos ver, por exemplo, a lidocaína. Veja que todo nome agora é terminado com caína, porque é derivado da cocaína, tá bem? Então tem mesmo a semelhança química. Olha aqui a lidocaína. De novo, eu tenho um anel aromático. Ligado a ele agora, eu tenho um amida, tá? Pode ser? Pode. Vai afetar o efeito? Não. Inclusive, vai aumentar o tempo de ação, porque um amida é mais difícil de ser quebrada do que um éster. O éster é facilmente quebrado por esterases, a amida não. Então, você até aumenta o tempo de ação nesse caso, tá bem? E, de novo, eu tenho uma amina terciária nessa posição aqui. Bom, por que esses três grupos são importantes para formar o anestésico local? Para encaixar no receptor, né? A interação com o canal de sódio, ele tem três pontos de ação. Eu tenho, portanto, o anel aromático formando uma interação hidrofóbica. Eu tenho o grupo amida ou éster formando ponte de hidrogênio. E na amina terciária eu faço uma ligação iônica, né? Eletrostática, se você preferir, mas iônica fica melhor, né? Você forma interação entre íons, tá bem? Então, esses três pontos são fundamentais para você produzir o efeito de ligar no receptor, no canal de sódio, e promover o efeito de anestesia, tá bem? Então, vamos discutir um pouquinho agora sobre a relação de ser éster e não ser éster, né? Então, vamos olhar aqui, ó, de novo, a cocaína. A cocaína ela tinha como grupo que ligaria a amina terciária com o anel aromático o éster. Qual o problema em se usar éster? O éster ele é muito facilmente quebrado e se você quebrar a estrutura do éster, você vai perder o efeito que você deseja. E é rápido essa quebra? É. Portanto, se você usar cocaína ou procaína ou qualquer outro que tenha éster nessa posição, o tempo de ação vai ser muito curto, tá? Então, muito rapidamente você vai perder o efeito,
Também, tanto que o efeito da cocaína ou da procaína, ou qualquer um que você coloque para a questão analgésica, que fique claro, tá? Ele vai rapidamente sumir. Então, se você injetar procaína, por exemplo, para obturação, você vai ter que fazer um processo muito rápido, vai ter que ter esse processo dentário muito rápido. Por quê? Porque rapidamente esse éster é quebrado e ao ser quebrado, perde-se o efeito, tá bem? Então, eu coloquei aqui, por exemplo, cocaína, procaína e tetracaína como que tem éster, portanto, tendo éster, você tem um efeito local curto, tá? Muito rápido. Bom, o que nós poderíamos fazer para aumentar um pouco o tempo de ação aí? Você poderia colocar nessa posição uma amida. E ao colocar uma amida, você dificulta a quebra pelas esterases, tá bem? Então, o efeito local ele passa a ser um efeito mais longo. Então, aumenta o tempo de ação. Então, essa é a estratégia, por isso a lidocaína, né, que deve ser o nome comercial da xilocaína, tem o nome comercial xilocaína, ele tem um tempo de ação maior do que a procaína. Tá? Ou um outro exemplo aqui, a pirrocaína. Tá vendo? Ela também é uma amida na posição do éster. Tá bem? Porém, nós temos formas, inclusive, de substituir isso, né? Então, o que eu tenho que fazer para que o efeito seja correspondente, a potência do efeito seja correspondente se eu tirar um amida ou se eu tiver um éster? Veja lá, ó. Vamos pegar a procaína, por exemplo. A procaína, ela tem, o que dá suporte, né? O que dá, que garante que ela seja efetiva é um par de elétrons que fica na amina que está pendurada no anel. Tá vendo? Esse par de elétrons desemparelhados, que não está sendo usado em ligação química, ele vai entrar na ressonância do anel, né? Então ele vai ter um efeito indutor positivo no anel, e esse par de elétrons acaba vindo para cá. Tá vendo? Ele acaba vindo para os oxigênios, e isso é fundamental para manter o efeito do anestésico. Tá bem? Repara no caso da lidocaína. O que a lidocaína tem? Ela não tem aquele par de elétronzinhos ali, tá vendo? Por isso que eu vou ter que colocar aqui o nitrogênio nessa posição, porque o nitrogênio daí já está aqui, inclusive, né? O par de elétrons já está disponível na mesma posição que estava o par de elétrons do oxigênio, que foi doado por esse nitrogênio aqui. Então é importante que, se você estiver trabalhando com éster, que você tenha ligado ao anel aromático algum grupo que doe elétrons. Se você tiver direto esse grupo que doa elétrons já ligado do lado de cá, você não precisa necessariamente colocar essa amina nessa posição. Bem? Bom, então, outros tipos de anestésicos com efeitos mais prolongados ainda do que a lidocaína. Nós temos. Olha só que curioso aqui, ó. No caso, se você colocar grupos alquilas ligado à amina terciária, grupos que tenham muito carbonos, você tende a aumentar ainda mais o tempo de ação dessas drogas, tá bom? Por outro lado, claro que você também aumenta a toxicidade, você aumenta a ligação às proteínas plasmáticas. Por quê? Porque a droga fica mais apolar. Então, a apolaridade faz com que você aumente o tempo de ação. Tá bem? Por outro lado, eu tenho que levar em consideração que o metabolismo também pode ficar mais rápido por conta disso. Tá bem? Então, é possível que essa droga sofra metabolização mais rápida. Mas, enfim, é possível, como eu disse, aumentar ainda mais o tempo de ação, dependendo se você aumentar o número de carbonos na amina terciária. Tá bem? Então, alguns outros exemplos aqui de anestésicos que são derivados da lidocaína, são amidas, tá bem? Então, veja lá, tem a prilocaína, vamos analisar a diferença entre elas, tá? Então, a diferença entre elas está aqui, ó. Aqui eu tenho esse radical, que é um isopropil, e aqui eu tenho etil. Entre isopropil e etil, eu tenho um carbono a mais, portanto, o tempo de ação aumenta um pouquinho mais. Vamos olhar agora mais a mepivacaína. Veja como eu aumento o número de carbonos, então o tempo de ação fica maior ainda. A bupivacaína, olha lá, todas elas são amidas, tá vendo? Olha quantos carbonos a mais eu vou colocando aqui. O que vai, portanto, aumentando ainda mais o tempo de ação dessas drogas. Então, claro, quando eu falo aumentando o tempo de ação, não vai achar que são horas e horas, não.
entre lidocaína e bupivacaína vai dar mais ou menos aí umas 2 horas de diferença. Então a lidocaína ela dá uma anestesia em torno de 30 minutos, de segurar a anestesia local, enquanto a bupivacaína ela vai dar mais ou menos umas 3 horas de efeito de anestésico, 3 horas e meia, tá bem? Então essa é a diferença de tempo de ação entre elas, de acordo com o radical que nós vamos colocar na amina terciária. Tá bem? Eu não vou fazer a adição da interatividade, né, na aula de hoje, porque nós temos, eu já passei para os alunos, né, para vocês, um trabalho relacionado à aula anterior, que vai exigir de vocês várias semanas de estudo. Então, eu não quis colocar mais uma atividade para que vocês desenvolvessem baseados nos anestésicos, por conta desse trabalho que foi passado, tá bem? Então, vou deixar aqui sem interatividade hoje, para que vocês continuem focados na resolução dos exercícios da aula passada. Bem? E até a próxima.